Bom, pessoal, muito bom dia a todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui ao nosso evento de lançamento do estudo 30 anos de expansão vertical e horizontal em cidades brasileiras. O meu nome é Laura Zeredo, eu sou coordenadora de desenvolvimento urbano aqui no WR Brasil. Eu trago aqui as nossas boas-vindas, então, no nosso evento que vamos apresentar uma metodologia que foi adotada pelo nosso estudo, trazendo também os seus principais resultados, seguido por um debate entre os autores Henrique Evers e Guilherme Jablonowski, e também contando com a presença da urbanista Camila Maleronca. Bom, desde já eu agradeço a presença de todo mundo, convido vocês a acessarem o nosso estudo e também os respectivos dados que estão sendo lançados hoje no link que está sendo informado no chat. Esse evento está sendo transmitido pelo Zoom e está sendo gravado. Posteriormente, ele vai ser disponibilizado no YouTube do WRI Brasil. Vocês podem também ficar muito à vontade para enviar perguntas no botão de perguntas e respostas na parte inferior da tela aqui no Zoom. A nossa equipe do WR Brasil vai estar à disposição e vão ser selecionados também alguns questionamentos no final para serem discutidos pelos nossos especialistas que estão aqui presentes. Vamos passar então rapidamente pela agenda do nosso evento. Bom, então a gente começa então com essas boas-vindas, teremos também uma abertura institucional. Logo mais a gente tem a apresentação do estudo, trazendo a sua metodologia, os seus resultados. Posteriormente, nós vamos ter uma discussão entre os autores e a urbanista Camila Maleronca, e aí a gente faz o nosso encerramento por volta das 11h30. E aí, para dar o início ao nosso evento, eu convido o Tony Lindahl, que é o diretor do Programa de Cidades do WR Brasil, onde ele lidera e fornece orientação técnica para uma equipe multidisciplinar de profissionais que trabalham para a implementação de projetos e de iniciativas sustentáveis nas cidades brasileiras. Então, Tony, passo a palavra para você. Pessoal, muito bom dia. Eu inicio aqui agradecendo a presença de vocês nesse evento que aborda a dinâmica da urbanização brasileira. As cidades brasileiras vivenciam hoje o enfrentamento de grandes desafios contemporâneos, entre eles a redução das desigualdades, diminuição das emissões de gases de efeito de estufa e também a adaptação aos impactos da crise climática. E é justo nessa interseção que reside esse estudo e essa análise desenvolvida. Por exemplo, se as cidades não contêm o espraiamento, mais difícil vai ser reduzir as emissões e as desigualdades. Também de nada adianta adensar uma cidade se isso não se refletir no aumento da oferta de moradia adequada para aqueles que mais precisam. Aliás, se qualquer uma das formas de crescimento não incluir os grupos mais vulneráveis, esses seguirão sendo empurrados para a margem das cidades, né? Algo que a gente tem visto historicamente, áreas que muitas vezes bastante vulneráveis a catástrofes climáticas decorrentes, por exemplo, de deslizamentos e inundações. O estudo que lançamos hoje traz um olhar inédito ao analisar dados de 30 anos para compreender como crescem as cidades do Brasil. Ao mesmo tempo que inova pela metodologia que vocês vão conhecer, essa pesquisa comprova muito do que nós já intuímos. Mas o faz também deixando um caminho aberto para novas análises. O WR Brasil é, em sua essência, um instituto de pesquisa que trabalha em parceria na transição para um Brasil mais justo, resiliente, próspero e de baixa emissão de carbono. Nós esperamos que esse estudo contribui para a formulação de melhores políticas públicas. E aqui é importante, porque ao disponibilizar abertamente o método, o cálculo e os dados utilizados, nós esperamos que esse estudo enseje outras análises sobre a sustentabilidade urbana. A compreensão de como estão hoje as cidades brasileiras deve apontar a transformação que almejamos para as cidades do amanhã. Quais sejam cidades mais equânimes, compactas, com menos emissões e que ofereçam oportunidades mais acessíveis para toda a população. Um bom evento para todos nós. Muito obrigada, Tony. Bom, a gente vai começar agora, então, a apresentação do nosso estudo. Como o Tony mencionou, ele apresenta de uma forma inédita um resumo cronológico da expansão urbana brasileira, apresentando as suas dimensões demográficas e morfológicas, então, discutindo a expansão horizontal e vertical para um período aproximadamente de 30 anos, das cidades do Brasil. Então, para conduzir essa exposição, eu convido os autores do estudo, o Henrique Evers, que é geógrafo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em ordenamento territorial pela Universidade de Málaga. Ele atua aqui no WRI como gerente de desenvolvimento urbano, onde ele lidera projetos nos temas de financiamento urbano, resiliência urbana, uso do solo e habitação junto a governos municipais e federal,
sociedade civil e setor privado, com pesquisas e apoio técnico e engajamento político. Eu chamo também o Guilherme Ablonovski, que é arquiteto e urbanista também, formado pela URGS, mestre em planejamento ambiental pela Escola de Urbanismo de Paris, com formação complementar em sensoramento remoto pelo INPE. Atua como cientista de dados espaciais na Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, o SDSN, e como consultor freelancer em análise espacial e cartografia para instituições do terceiro setor, como o WR Brasil e o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Então, Henrique, Guilherme, passo a palavra para vocês. Olá, gente. Bom dia. Não posso começar sem agradecer a presença de todos, mas também compartilhar que a gente está muito feliz de estar lançando esse estudo, esses resultados, com o desejo que os resultados, mas principalmente os dados, sejam usados para uma série de novas reflexões aí sobre a questão urbana no Brasil. Pode passar para o próximo vídeo. Então, eu começo não à toa, e pegando também o gancho do que o Tony falou na abertura, refletindo um pouco sobre pessoas e as cidades, né? Ah, Pode parecer um dado não tão relevante para tudo que a gente vai falar, mas o Brasil possui, hoje, agora com a atualização do censo, né, 11.403 favelas e comunidades urbanas que abrigam 16 milhões de pessoas. E a gente tem também um déficit habitacional de mais de 6 milhões de unidades habitacionais. Mas o que que isso significa, né, para a lógica do estudo que a gente vai apresentar aqui? Essas questões ou esses dados, eles são causa e sintoma, sintoma e causa ao mesmo tempo de um problema, né? A gente a gente vive um processo de urbanização que ele não está estanque, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio de prover acesso à moradia e acesso a serviços e infraestrutura básica urbana, e que a gente vem falhando em resolver, a cidade não está parada, né? As cidades, e a gente vê com os nossos próprios olhos que elas estão se desenvolvendo, elas estão crescendo, elas estão sendo construídas. Agora, o que isso significa na prática? Que dinâmicas, interesses, pressões, e incentivos estão direcionando isso, né? Acho que é uma grande pergunta e motivação para o que a gente traz aqui hoje, que na verdade é tentar compreender essas dinâmicas de urbanização no Brasil, né? E aí a gente olhar, talvez um pouco mais de longe, não lá com o pé no chão, essa forma das cidades, né? A forma como elas crescem, como elas se desenvolveram, entender isso é fundamental para a gente compreender esses processos urbanos que vão englobar os sociais, os econômicos e os ambientais. Isso impacta no uso de recursos, né, financeiros e naturais, nas emissões de gases de efeito estufa, na conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Entra também a questão do adensamento, da ideia das cidades mais compactas que oferecem uma eficiência maior, e um acesso a oportunidades de serviços, e que também oferecem uma pressão menor sobre os custos de expansão da infraestrutura e também sobre os ambientes naturais. Então, entender essa dinâmica, obviamente, é fundamental. E como é que a gente vinha analisando isso, né? A gente pode ir para o próximo. Ah, Em escala nacional, a gente vem desde dos anos 1872 tendo censo, né? Com a criação do IBGE, em 1940, a gente passa a ter uma visão um pouco mais espacializada desses dados que são demográficos, né? E a gente olhou, e olha ainda, né, por muito tempo, a dinâmica urbana brasileira a partir dos processos demográficos, né? Questões populacionais. A partir da década de 80, especialmente com o Landsat, mas depois com a proliferação de alguns satélites óticos trazendo imagens, a gente começa a olhar as áreas, né? A expansão urbana a partir da visão da mancha urbanizada. De qualquer forma, esses dados não estavam compilados facilmente acessíveis em escala nacional. A partir da iniciativa do Mapbiomas, que existe desde 2015, mas os dados urbanos ainda vieram um pouco depois, a gente começa a ter esse acesso em escala nacional para as manchas urbanas. Fora isso, a gente vem olhando muito a análise da dinâmica urbana a partir de ou análises amostrais, ou a partir de algumas cidades específicas, outros apenas das metrópoles, né? ah, Considerando um pouco tanto a expansão urbana horizontal, vertical, populacional. Mas pela primeira vez, e é isso que a gente vai mostrar aqui, a gente tem dados com abrangência nacional
que nos permitem entender as dinâmicas de crescimento da forma construtiva em três dimensões: na expansão da taxa de crescimento populacional, mas também na mancha urbanizada, horizontal e na verticalização das cidades. Então, essa é a grande primeira motivação e a inovação que a gente está trazendo do estudo. E o Guilherme, em breve, vai falar com muito mais detalhe como a gente chegou nisso. Agora, o que nos inspirou, né? A gente, no WRI, lançou, alguns anos atrás, um estudo chamado Upward and Outward Growth, que fez parte de um relatório global sobre cidades produzido pelo WRI. E esse relatório já trazia essa análise de expansão vertical e horizontal, porém sem cruzar com a questão populacional. Ali a gente está olhando em nível global, cidades do mundo e as suas dinâmicas e processos de expansão urbana vertical e horizontal, e também com um cruzamento de renda, né, ou de PIB dessas cidades. Agora, a gente apresenta uma inspiração e abordagem nessa metodologia, trazendo um olhar só para o Brasil e também com algumas análises extras aí que o Guilherme vai apresentar agora, e aí passo a palavra para ele. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo hoje. Obrigado, WRI Brasil, pelo convite. Vou dar sequência, então, e apresentar com um pouco mais de detalhe como que foi esse processo de construção dessa série histórica. Então, uma inovação muito importante que guiou até mesmo esse estudo original do WRI lá em 2021 foi uma proposta de pesquisadores americanos, alguns deles de Yale, alguns deles de New Hampshire, que propuseram a criação de uma série histórica usando sensores diferentes, sensores que tiveram ali mais ou menos uma década de vida útil e que coletavam mais ou menos o mesmo dado. Então, é essa publicação do professor Fro King, dos Estados Unidos, e que a NASA publicou no seu portal de dados a partir de 2022, que é quando a gente começou a desenvolver esse estudo. Mas para explicar bem direitinho o que eles fizeram aqui, eu vou ter que fazer uma pequena introdução a o que são esses sensores. São sensores de radar, né? E aí, nesse próximo slide, vocês vão ver que os sensores de radar eles são um pouco diferentes dos sensores que a gente está mais acostumado a ver. Quando a gente pensa nas imagens que a gente vê no Google Maps, por exemplo, que são imagens de uma fotografia, né, do mundo visto de cima, o que esses sensores, esses satélites estão fazendo é capturar a refletância dos objetos, mas é a luz que veio do Sol para eles, né? Câmeras nos nossos telefones também funcionam assim. O Sol envia a onda eletromagnética, ela bate no objeto e aí depois o sensor recupera o que foi refletido, né? E aí cada objeto vai refletir de uma forma específica e é por isso que a gente vê as cores, por exemplo. Um sensor de radar, ele é diferente porque ele é um sensor ativo, ele não é um sensor passivo como os outros que estão só recebendo. O sensor de radar está enviando a sua própria fonte de iluminação que vai bater nos objetos na superfície terrestre e aí ele está analisando o que ele enviou e o que ele está recebendo. Parece um pouco assim como um sonar de uma baleia, por exemplo. Então, a maneira como esse sinal é enviado de um sensor de radar e bate no objeto vai falar muito sobre o que é esse objeto. Então, imaginem que eu enviei uma única onda e ela bateu na água parada, a reflexão dela, essa superfície, ela é como se ela fosse um espelho. Então, ela bate uma vez e depois redireciona para uma outra direção. Então, quer dizer que o sensor de radar vai receber uma quantidade muito pequena desse retorno, né? Porque ela dificilmente vai bater e voltar na mesma direção. Agora, se ela bate na vegetação, por exemplo, então várias folhas, né, uma forma muito mais complexa, existe uma chance maior de que esse reflexo volte, em parte, para o sensor que enviou aquela onda. E aí isso vai ter, né, diversas possibilidades, dependendo da forma e do material de que são feitas os objetos que a gente está sensoriando na superfície terrestre. Mas, quando a gente fala de ambientes urbanos, a gente tem uma
um comportamento bem específico, que é uma retrodifusão geométrica, o dihedral scattering, que é basicamente que dentro de uma cidade a gente vai ter várias superfícies homogêneas e planas que essencialmente agem como se fossem espelhos. Então, essa terceira figura ali, a gente está vendo o double bounce, né? Então, ele bate duas vezes e retorna quase que no mesmo ângulo que foi emitido originalmente a onda. Então, a gente tem em ambientes urbanos uma resposta muito grande que está voltando para o sensor. Então, a nossa imagem, a gente vai ter uma quantidade grande de retorno que está vindo de ambientes urbanos. Então, a força desse retorno em decibéis é bastante forte. Então, o que acontece então quando a gente tem prédios cada vez mais altos? Essa dupla refletância, ela começa a se replicar, né? Então a gente bate num prédio, bate no outro, bate no chão, bate no prédio de novo. Cada vez que a gente tem essas, esse movimento, cada vez que ele reflete em alguma coisa, o sensor está conseguindo ver isso. Então, cada batida dessas aumenta o sinal que está retornando para o sensor. Então, é por isso que esses sensores, que originalmente tinham sido pensados para outras aplicações, eles tinham mais interesse em medir, por exemplo, qual é a velocidade do vento no mar. A gente olha para o mar, se o mar está bem mexido, o meu retorno do sinal vai ser maior do que se ele tivesse parado. Então, eles foram pensados mais para isso, mas o que se percebeu é que a gente pode ter, sim, essa aplicação para o tecido urbano, e o retorno vai ser consistentemente forte, aquilo que volta para o radar emissor. Então, no próximo slide agora, a gente vai ver que um exemplo de como que essa imagem volta, tá? Então, a gente vê ali os pixels e ele não está retornando nem a cor desses objetos, nada do gênero. Ele está retornando com que intensidade o radar recebeu de volta a onda que ele emitiu. Então, aqui a gente tem só um exemplo de uma imagem de muito boa resolução espacial. A gente consegue ver bem ali o centro de uma cidade aqui nos Estados Unidos. E aí, para dar um pouco uma noção de como é que é o dado que nós usamos nesse estudo, vocês vão ver no próximo slide uma versão mais pixelada, uma resolução espacial um pouco menor, mas que ainda assim contém essa informação ali dentro. A gente vai ver que esses sensores, embora a escala espacial deles não seja tão boa, eles conseguem capturar com bastante acurácia a média da altura dos prédios dentro daquela área que eles estão sensoriando. Então, no próximo slide tem o estudo dos pesquisadores lá em 2022, e mostra que eles juntaram, então, três sensores, né? Então, o sensor ERS, que vai de 93 a 2000, o QuickScat e depois o ASCAT. Todos sensores do tipo difusômetro, né? Então, eles estão só medindo com que força a onda que eles mandaram está voltando para eles. São sensores mais simples do que outros que a gente vai ter hoje. E o que eles fizeram? Eles tentaram buscar se existia de fato uma correlação robusta entre esse retorno, esse backscatter, essa retrodifusão, e outras provas mais sofisticadas de qual era a altura efetivamente de prédios. Então, eles pegaram dados, por exemplo, de LIDAR, que é uma maneira muito mais recente, mais sofisticada e de resolução espacial muito melhor, é, e compararam, então, se essa correlação se mantinha. E eles descobriram que sim, se mantinha muito bem, na verdade. O R quadrado dessa correlação era muito alto, era 0,7. Então, eles consideram conta de que podemos usar isso em escala global. Então, esses sensores têm cobertura global com excelente taxa de revisita, eles passam pelo mesmo local várias vezes ao longo do ano e cobrem, então, em retrospecto, né, até o início dos anos 90, o que é, então, uma época que a gente não existia levantamento a laser, né, a gente não tinha essa possibilidade. Então, a gente consegue olhar para trás, quase 30 anos para trás, e podendo dizer que, sim, existe uma correlação bastante forte desses dados de retrodifusão.
com a altura efetiva dos prédios que a gente tem graças a sensores mais modernos hoje, que a gente pode comparar. Então, esse assim foi o breakthrough que tornou possível tanto esse estudo como o anterior a nível global do WRI global. Então, a partir disso, a gente está tentando com esse estudo entregar esse dado de uma maneira um pouco mais processada, um pouco mais trabalhada, de mais fácil acesso, e já trazer, então, algumas ideias e algumas análises do que está sendo visto. Então, como que a gente processou esses dados? Primeira coisa a gente queria olhar para o Brasil urbano. Então, qual seria a nossa unidade de análise para olhar para esse Brasil urbano? A gente sabe que os municípios não são uma unidade muito consistente, muito comparável no território. A gente sabe também que a região metropolitana, a aglomeração urbana, elas também variam bastante e tem bastante interesse que é mais político do fenômeno urbano, né, que cria essas regiões. Então, a gente usou aquilo que o IBGE chama de concentrações urbanas. São 185 agrupamentos de pelo menos 100 mil habitantes, que tem pelo menos 2 municípios que estão fortemente integrados, do ponto de vista de população e de deslocamentos. Então, dentro desse estudo, a gente considera que as de menos de 500 mil habitantes são as pequenas, as que têm entre 500 mil e 1 milhão são as médias, e as de mais de 1 milhão de habitantes são as grandes. Então, assim, é uma distribuição que difere daquela que a gente usa para medir cidades, por exemplo, né, municípios. Mas, nesse caso, como eles são todos maiores, porque eles englobam mais cidades da região metropolitana, dos arredores dos grandes centros urbanos, então esse número ele é inflado. Então a gente vai usar isso como a unidade maior de análise. Mas qual que é a unidade menor de análise? A gente está pegando, então, 3 séries históricas para olhar para elas uma escala compatível. Então a gente está usando o backscatter, a retrodifusão que a NASA publicou desses 3 sensores. Então ela vai ter uma escala de pixel de 9 quilômetros, então é um pixel grande, que a gente sabe que dentro dali a gente tem a média da altura dos prédios, ou uma grande correlação com isso. A gente vai usar o Map Biomas, que tem essa cobertura excelente do território brasileiro, que é verificada por atores locais, e que tem dentro desses mapas de uso do solo a área urbanizada. Então, eles vão estar usando dados de sensores ópticos, tipo Landsat, tipo Sentinel, então a escala de 30 metros. E vamos usar o censo do IBGE, o censo demográfico, para estabelecer quais são as dinâmicas de população nessas áreas. Então, a gente tem que fazer ali uma compatibilização e usar qual é a maior área comum que eles têm. Que então vai ser esse grande pixel de 9 quilômetros de lado, dentro do qual a gente vai olhar as variações nessas 3 dimensões. E depois a gente vai estabelecer a qual concentração urbana cada um desses pixels pertence. Então, a nossa maior unidade de análise é a concentração urbana e a menor é esse pixel de 9 quilômetros. Então, aqui vocês têm plotado sobre as concentrações urbanas essas áreas urbanizadas do Map Biomas, para vocês terem uma ideia assim, para o que a gente está efetivamente olhando. Por quê? Porque a gente está considerando que só os pixels que já em 93 tinham pelo menos 20% da sua área, que é uma área grande, né? 9 por 9 quilômetros. 20% dessa área, desse grande pixel, tem que estar coberta por área urbanizada, segundo o Map Biomas. Por quê? Porque senão a gente incorre no risco de estar trabalhando com outros objetos que fizeram uma grande retrodifusão para o radar, mas que não são edifícios, podem ser árvores muito altas, pode ser diversos outros objetos que não são propriamente de cidade. Então, por isso que a gente está fazendo esse corte, esse limiar, a partir da área urbanizada, ou seja, a mancha urbana que o Map Biomas está fornecendo para a gente. No próximo slide, então aqui para a gente conseguir entender um pouco melhor a partir de agora como que a gente vai estar mostrando esses dados. Então, imaginem que a gente tem ali o pixel de 9 por 9 quilômetros, ele está ali em cinza,
e que em 93, essa área que está ali em preto era a área urbana ocupada dentro desse pixel. Então, digamos que tinha 60% desse pixel, desse quadrante, está ocupado por área urbanizada, mancha urbana. E que depois, em 2020, ele passa a ser 67%. Então, a gente vai usar sempre gradações de vermelho para falar de expansão horizontal, expansão da mancha urbana. Então, eu vou de um vermelho mais leve para um vermelho mais forte. A mesma coisa eu vou fazer com os dados de expansão vertical. Então, se em 93 os meus prédios estavam mais baixos, então eu vou ter a razão da potência dos decibéis desse retorno. Um adendo a gente não faz essa conversão de decibéis, que é a medida da retrodifusão do radar, para metros, porque não seria adequado cientificamente. Então, a gente mantém isso na escala original e a gente entende que esse retorno tem uma correlação muito forte com a altura dos prédios, sem que a gente precise entrar e dizer quantos metros especificamente. Mas aqui vocês veem, mesma lógica, os prédios cresceram de lá para cá. Em 2020, a gente representa isso com um azul mais escuro do que o azul que a gente tinha em 93. Então, a gente pode pegar essas duas escalas, que variam, né, independentemente, e fazer essa mescla de cores. Então, se eu juntar ali em 93 a expansão horizontal e o momento, né, o retrato do horizontal em 93 e o retrato vertical no mesmo período, a gente vai mesclar essas duas cores e chegar num roxo que é mais caidinho do que o roxo que eu tenho em 2020. Então, a gente vai trabalhar com essas cores, isso mais para a gente se entender, esse foi o tutorial de entender as cores dentro desse estudo. Então, acho que aqui agora a gente vai ter os mapas. Então, aqui vocês têm São Paulo e Porto Alegre. Então, São Paulo é uma cidade muito boa de entender como que isso se dá. Então, cada pixel nesse mapa representa a mudança que foi vista nesses quase 30 anos. Então, vocês veem que ali o centro de São Paulo, ele está um azul bem escuro, mas um azul puro, né? Você quase sem gradações de vermelho que tornam ele roxo. Não. Ou seja, quer dizer que o centro de São Paulo permaneceu estável do ponto de vista horizontal, não tem variações no vermelho, mas ele cresceu bastante do ponto de vista vertical. Então, ele tem um azul forte e realmente só azul. E aí a gente olha para as bordas de São Paulo, a gente vê gradações de roxo, e quanto mais longe, parece que a gente mais vê um vermelho cada vez mais puro, ou seja, uma expansão plenamente horizontal. Então, São Paulo ajuda nesse entendimento porque é uma cidade concêntrica, né? O centro já está todo ocupado horizontalmente, praticamente, então ele só pode ir para cima, realmente. E as bordas não, as bordas podem ser expandidas na horizontal. Porto Alegre mostra como isso nem sempre é o caso, né? É uma cidade que é radiocêntrica, mas tem o Lago Guaíba por um lado, então ela só pode crescer em direção a leste e em direção a norte. E a gente vê que, sim, existem pixels que são mais azuis perto do centro, então aquela parte mais a sul ali, mas que a gente tem gradações de roxo que seguem na região metropolitana, e depois, mais lá a norte, a gente vê pixels que são mais vermelhos mesmo. Então, essa vai ser a lógica aqui para a gente ler esses mapas. Qual o problema de a gente ter duas séries distintas? É que a gente não consegue fazer um apanhado, assim, né? O mapa funciona, mas eu não consigo dizer exatamente o que aconteceu ali. Então, por isso que os clusters vão ser úteis nesse trabalho. Então, aqui nesse primeiro diagrama, vocês têm ali, cada ponto nesse diagrama equivale a um pixel do Brasil urbano. Então, todas as cidades estão confundidas aí dentro desse diagrama de scatterplot. Então ali, os pixels que estão em azul, bem escuro, são aqueles que a mudança na ocupação horizontal foi quase nula, mas a mudança no vertical foi bastante considerável. Então, a gente divide essa distribuição dos pixels em 5 grupos. Então, o cluster 1 é aquele em que a mudança foi quase que só horizontal. O grupo 2, ela foi horizontal, mas ela também não foi tão forte.
Existe o grupo 3, que é o cluster das estáveis, então ali no gráfico eles estão em cinza. A mudança em qualquer uma das dimensões não foi grande o suficiente para ser significativa. E depois, enfim, pouca expansão vertical e bastante expansão vertical. Então a gente está classificando cada um desses pixels em qualquer cidade do Brasil dentro dessas 3 possíveis categorias, 5 possíveis clusters. E dentro deles, então, a gente pode também olhar para qual foi a modificação do ponto de vista de população. Então, no próximo slide, a gente vai poder falar de resultados a partir desse processamento. Então, a gente vai olhar bastante para os pixels do ponto de vista de a que cluster eles pertencem, que tipo de crescimento a gente viu em cada um deles. Então, se vocês virem aqui, a gente dividiu as cidades, então as cidades possuem seus pixels, os pixels possuem suas categorias. Então, aqui quatro grandes grupos de cidade. Então, o primeiro grupo de cidade a gente chamou de cidades em processo de espraiamento intenso, então cidades que cresceram realmente para o lado, ou seja, tem uma proporção grande dos pixels que compõem aquela cidade que estão no cluster 1, ou seja, esses pixels viram um crescimento muito mais horizontal. Então, ali a gente vê, por exemplo, Cuiabá, Manaus, Campo Grande, Ribeirão Preto, Londrina, Natal, que são, então, capitais mais continentais no Brasil e concentrações médias, né? Então, elas são as que viram, nesses 30 anos, o crescimento mais plenamente horizontal. No segundo grupo, então, cidades que viram um espraiamento moderado, a gente vai ter ali Sorocaba, Cabo Frio, Aracaju, Rio Branco, Uberlândia, Araraquara. Então, concentrações médias ou pequenas e que viram ali, sim, cresceram sobretudo para os lados, mas não foi nada tão intenso. E depois a grande maioria das cidades do Brasil, e são elas, em sua maioria, pequenas também, 82 concentrações urbanas, estão no grupo de cidades em estabilidade. São José dos Campos, Florianópolis, Indiaí, Blumenau, Feira de Santana, cidades em que a maioria dos pixels caíram do cluster de estabilidade total, não mudaram muita coisa. E, finalmente, então, a gente tem o grupo que é o menor deles em termos de representantes, são só 19 concentrações urbanas, e vão ser as grandes metrópoles brasileiras. Então, nesses grupos, sim, a gente finalmente tem uma representação maior dentre os pixels de crescimento vertical. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba vão estar nesse grupo em que, sim, o crescimento vertical foi significativo e é grande parte do quanto essas cidades cresceram nas suas formas. E aqui vocês têm, então, os mapas dessas cidades. Então, reparem que no nosso quarto grupo, então, as cidades que tiveram verticalização importante, a gente consegue enxergar um pouco melhor elas, porque elas são maiores, então elas são compostas de mais pixels, né? Então, cabem mais pixels nelas. E São Paulo, como eu falei antes, é esse exemplo bem fácil de entender, cidade concêntrica. E Rio de Janeiro já é outra história. É o primeiro mapa ali desse quarto grupo. É uma cidade cheia de recortes, que tem que contornar os seus diversos morros. Então, a gente vai ter expansão vertical mesmo em áreas que não são plenamente ocupadas na horizontal, porque muitas vezes é impossível. Depois nós temos Brasília, então, que é um crescimento forte nos dois sentidos, então ainda uma ocupação rápida e intensa desse território, e Fortaleza vai lembrar um pouco mais São Paulo, mas cortada pelo Oceano Atlântico no seu lado. Enquanto que o resto das cidades, se a gente olhar para aquelas que têm estabilidade ali nos mapas ainda, elas vão estar mais menores, a gente não distingue tão bem elas. E aí depois as cidades que são realmente de processo de espraiamento intenso, a gente vê que elas nem são tão grandes, mas elas são praticamente cobertas de pixels em vermelho. Bom, como que esses pixels se distribuem a nível de Brasil? Então aqui na tabela a gente vê 11% do Brasil urbano está coberto por cluster 1, 30% cluster 2, quase 40% cluster 3, 16% cluster 4 e 4% só do Brasil teve esse crescimento vertical intenso em 4% só do território urbano brasileiro. Então, essa é a distribuição dos pixels. Agora, se a gente olha qual foi a variação de população dentro cada cluster, né? Então, nesses 30 anos,
quanto do crescimento populacional foi absorvido em cada um desses tipos de pixels. E aí a gente vai ver que, via de regra, a gente absorve mais população do que a gente ocupou do território. Então, assim, 17% da população foi absorvida em pixels do cluster 1, enquanto eles ocuparam só 11% de todo esse território urbanizado. Então tem um ganho ali. Mas nenhum ganho é maior do que aquele do cluster 5. Então tem uma vantagem de 150% nesse pixel. Então ele ocupou só 4% do território urbano brasileiro, mas ele conseguiu absorver 10% do crescimento populacional desse período, que corrobora o que já está sendo dito há muito tempo, que é uma ocupação mais compacta do território e, portanto, mais vertical, vai oferecer ganhos do ponto de vista de densidade demográfica e vai reduzir custos de infraestrutura, etc. Então, no cluster 5 a gente tem esse ganho maior. Mas uma observação interessante de se fazer embora o número de população, a proporção de população que o cluster 3, que é o cluster estável, recebeu seja 20%, ou seja, é menor do que os 40% que ele está ocupando, não quer dizer que tenha sido uma ineficiência, né? Porque nesses pixels a gente não teve grande crescimento. Então, eles permaneceram parados do ponto de vista morfológico, não houve expansão, e mesmo assim eles conseguiram absorver mais populações, 20% de tudo que houve de crescimento nesses 30 anos. Então, eles também representam uma eficiência do uso de meios por terem ficado imóveis e terem adensado populacionalmente ao mesmo tempo. Então, no mapa que a gente vai ter no próximo slide, a gente tem a distribuição de cada tipo de cidade no Brasil. Então, as cidades que tiveram uma expansão vertical continuada vão ser mais as capitais na área mais costeira do Brasil, exceto ali tem Brasília bom, Belo Horizonte. E, de modo geral, as capitais mais continentais, Campo Grande, Cuiabá, Manaus, elas são aquelas que expandiram mais horizontalmente nesse período. E depois nós temos todo o resto, né? O Brasil urbano de concentrações médias e pequenas que está mais estável ou de pequena expansão mais horizontal. Bom, no próximo slide, a gente consegue começar a olhar para esses números em escala nacional. Então, vamos imaginar o Brasil como se ele fosse uma só grande cidade, né? Então, vamos confundir todos os pixels juntos e olhar para eles do ponto de vista de como eles se comportaram. Então, a gente tem nesse gráfico aqui a taxa de crescimento, ou seja, com que velocidade eles cresceram. De maneira geral, a gente está falando de crescimento positivo, ou seja, crescimento, está tudo acima de 1. E a gente colocou aqui nesse gráfico algumas linhas de chamada ali para a gente lembrar o que está acontecendo no país naquele momento. Não é dizer que existe uma relação causal aqui, é dizer que, bom, isso aqui foi o que ocasionou e esse gráfico se comporta desse modo por esse motivo. Mas para a gente lembrar, então, ali a gente tem o plano real, no início dos 90, que foi um momento de recuperação importante para a economia brasileira, e aí todos os nossos taxas de crescimento vertical, populacional e horizontal estão crescendo. Eles crescem até ali metade do fim dos anos 90 e depois começam a desacelerar. Não quer dizer que que a gente começou a decrescer, mas o crescimento é menos acelerado. Então, tudo isso vai descendo, eles descem mais ou menos juntos, né? Estão bem coordenados ali, alinhados. A gente passa por 2001, o Estatuto da Cidade, e depois, né, a gente chega ali no momento do PAC e do Minha Casa Minha Vida, em 2009, a gente começa a ver que algo muda, né, nesse gráfico. Então, a velocidade da expansão vertical desce, ela fica menor do que a populacional, e ali em 2013, que é, né, perto do começo da nossa recessão, aí sim existe uma queda grande na velocidade da expansão horizontal, e por outro lado, a expansão vertical toma novo fôlego, né, e começa a crescer novamente. Então é um comportamento muito curioso, né, de que elas andavam juntas antes e agora a gente está realmente vendo o vertical andando
né, contra a direção da velocidade da expansão horizontal. E aí, então, um último gráfico que eu quero trazer dessas análises, que é a gente comparar como que se deu essa velocidade do crescimento populacional e a taxa de crescimento da forma construída. Então, aqui, na forma construída, a gente está falando dos dois sentidos, né? Então, vamos falar da cidade em suas três dimensões. O quanto a cidade cresceu do ponto de vista de, vamos dizer assim, metros cúbicos, o quanto ela modificou nesse período. Então, a gente compara aí essas duas taxas de crescimento e vê que a maioria das grandes metrópoles brasileiras e até de todas as cidades brasileiras, a taxa de crescimento de forma construída foi maior, ou seja, foi mais rápida no período, do que aquela populacional. Então, tudo que está à esquerda dessa diagonal que corta aí o gráfico foram mais rápidas na forma do que populacional. E o que foi ao contrário é, vai ser, sobretudo, cidades que têm alguma especificidade geográfica. Então, a gente tem, por exemplo, Parintins, que é uma ilha, várias cidades do litoral catarinense que são bastante restringidas por sua geografia. Então, a maioria está realmente do lado esquerdo desse gráfico. Eu acho que esse é meu último gráfico e eu passo de volta para o Henrique. Beleza. Vivi, volta ali no anterior só um pouquinho. Vou fazer também um gancho, assim. Acho que antes de eu entrar nas inquietações ali, que é um pouco do final do nosso estudo, é importante a gente destacar que, em primeiro lugar, né, a gente não avançou, e eu acho que eu já vou adiantando aqui um pouco a provocação para o nosso debate depois e para todo mundo que está assistindo, a gente não avançou nas análises causais, né? A gente está disponibilizando, na verdade, esse processamento dos dados, a clusterização e já alguns cruzamentos dos dados que vão nos dando alguns indícios, né? Mas a gente quer disponibilizar isso logo e fazer um convite a todos retrabalharem aí essas análises e começar a entender as causas. O que que a gente conclui aqui, o que que a gente está conseguindo oferecer, né? Primeiro, existe essa conclusão de que a taxa de crescimento da forma construída foi maior que a taxa de crescimento populacional no período. Isso é um fato que o dado nos mostra, com todas as limitações que o Guilherme já estava explicando ali, que o dado tem, mas a análise desses dados mostra isso, né? Isso é um fato. Outro ponto é que a gente consegue achar similaridades entre algumas concentrações urbanas que foram analisadas, por isso a gente consegue fazer essa clusterização. Isso pode ser ah, um ótimo insumo para a gente fazer análises ou construir tipologias ou até trabalhar política nacional, políticas de desenvolvimento urbano a nível nacional, né? Então, já traz esses insumos dados, mas esmiuçar as causas é o que a gente vai ter que buscar. E daí que vem as nossas inquietações, aí a gente pode passar para o próximo, né? Primeiro, é pensar um pouco como que esses dados corroboram ou refutam ou promovem algum tipo de adaptação nas teses sobre a dinâmica urbana brasileira das últimas décadas, né? Eu acho que tem muita coisa que os dados vão ajudar a corroborar, né? Que a gente já vinha discutindo. Então, eles podem dar um elemento a mais, né? Como eu falei lá no início, a gente tinha essa limitação também de dados para a gente conseguir olhar essa questão da verticalização de uma forma combinada, olhando para trás por 30 anos, né? Que a gente só tem dados mais recentes. É, outro fato, né, que além da taxa de crescimento da forma construída ter sido maior que a populacional, a gente não viu uma redução do déficit habitacional nesse período. O que que isso significa, né? Ou onde, né, a gente pode espacializar isso para começar a tentar entender essas causas. E também olhar quais são as causas e os vetores desse crescimento de forma construída, né? Porque eles vão variar muito. O Guilherme mesmo já citou, assim, tem questões geográficas, tem questões econômicas, tem questões regulatórias, enfim, inúmeras coisas, né, que podem ser esses vetores. E a verticalização, ou mesmo o crescimento da forma construída, não é necessariamente negativo ou positivo em termos de impactos sociais, né? Ele pode absorver a população, ele pode estar correndo atrás de um passivo, ou ele pode estar piorando a situação. E isso vai depender muito dessas análises mais aprofundadas, a gente olhar pixel a pixel, né? Que é outro ponto, né? Que por mais que a gente esteja olhando ali as concentrações urbanas e a gente tenha uma noção que ela não é do município, né? Ela está envolvendo ali, quando a gente fala São Paulo, a gente não está falando do município de São Paulo, né? A gente está falando de São Paulo e seu entorno.
Mas a gente tem a informação por pixel. Então a gente consegue sim olhar numa escala espacial menor do que a concentração urbana inteira, como se comportou essa questão da forma construída versus população. E aí olhar, quem sabe, as tipologias construtivas predominantes em cada um desses pixels. É, e também fazer um cheque, aí, uma checagem de realidade com relação a uns instrumentos de planejamento urbano e como eles se relacionaram ou não com essa dinâmica que a gente está verificando, né? Porque é interessante a gente pensar que a nossa análise pega dados que são anteriores ao Estatuto da Cidade, né? Tem 10 anos pré-Estatuto da Cidade aí, quase, de dados, e 20 anos depois, né? E eu acho que isso é uma, uma inquietação que veio na gente aí depois de olhar os resultados. Mas tudo isso para o futuro e para a gente começar a discutir a partir de hoje. Por fim, o próximo slide. A gente está aqui discutindo as dinâmicas urbanas e crescimento, né? A gente está falando taxa de crescimento, forma construída, taxa de crescimento populacional, mas eu só queria fazer um último ponto sobre crescer, né? A gente não, apesar dos dados e da discussão toda ser sobre crescimento, na verdade, o que a gente gostaria de estar discutindo é como reduzir a imensa desigualdade que a gente tem no acesso à infraestrutura e aos serviços urbanos básicos aqui no Brasil. Seja com crescimento urbano ou não, seja com crescimento da forma construída ou não, ou populacional, a gente precisa estar olhando para esse que é o desafio das nossas cidades. Muito obrigado. Obrigada, Henrique. Obrigada, Guilherme. Muito obrigada pela excelente apresentação. Bom, agora a gente vai dar então início a um debate sobre esses principais resultados, sobre as principais aplicações desse estudo. E aí, para enriquecer essa discussão, a gente trouxe a nossa convidada muito querida, Camila Maleronca. É uma urbanista com ampla experiência em habitação, planejamento urbano, instrumentos de financiamento. Desde 2010, a Camila atua no Lincoln Institute of Land Policy, em programas voltados à gestão fundiária, recuperação da valorização da terra e financiamento urbano. Além disso, a Camila também é consultora para o BID, para o Banco Mundial em Planejamento Urbano. Ela é graduada em Administração Pública pela FGV, em Arquitetura e Urbanismo pela USP, mestre em Habitação, doutor em Urbanismo e recentemente concluiu seu pós-doutorado no PPG-AU da UFFF. Atualmente, a Camila também leciona Urbanismo no IMT e no INSPER. Então, Camila, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença e adoraríamos ouvir, então, um pouco da tua perspectiva sobre os pontos apresentados aqui pelo estudo. Obrigada, Laura, pela apresentação. Bom dia, Henrique e Guilherme e todos e todas que estão acompanhando a gente aqui nessa sala de Zoom. Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite para fazer, né, para participar desse debate. Eu tive acesso ao estudo. E aí eu dei uma organizada aqui nos meus comentários, enfim, vou fazer algumas perguntas para os autores, mas já adianto que a apresentação foi esclarecedora, enfim, acho que é um bom pitch para que quem está aqui e quem leia o artigo, não é redundante, ela ajuda a esclarecer coisas que para mim, enfim, confesso que principalmente a parte técnica de como a verticalização é medida, enfim, a explicação do Guilherme foi ótima, e também o que nos move, né? Que eu acho que é por isso que a gente está aqui conversando, o que que a gente faz com esses dados, como a gente usa esses dados, e o que que vem depois, enfim, o que veio antes e o que vem depois. Então, mas antes de começar a falar especificamente do estudo, eu acho que cabe, não é demagogia, mas cabe um parabéns, assim, um reconhecimento da qualidade do estudo e de que e da, enfim, de como ele está na linha de frente, né, das pesquisas em urbanismo. Muito se fala em política pública baseada em evidência, a gente já tem aí, como vocês mostraram, uma série de dados disponíveis, né, com séries históricas interessantes para a gente fazer análise urbana, e isso não está redundando em política pública, né, a gente sabe fazer diagnóstico, quando a gente entra para fazer, né, o sistema de planejamento estruturado a partir da aprovação do Estatuto da Cidade, produziu muitos planos, né, urbanos, os nossos planos diretores, eles são muito bons nos diagnósticos e as proposições não estão
enfim, elas nem sempre conversam com o que foi feito no diagnóstico, e agora, né, mais de 20 anos depois, eu acho que principalmente a gente não mede qual foi o impacto daquela regulação no desenvolvimento urbano para fazer revisão de plano diretor. A gente fica fazendo novos diagnósticos e novos planos diretores, né? A gente não revisa. Então, eu acho que isso enfim, não é exatamente o assunto de vocês, mas é um insumo importante para a gente pensar que a gente está enxugando gelo, a gente está indo aparentemente para o caminho errado, né, no desenvolvimento das nossas cidades, e a gente sabe disso, e a gente não sabe disso de gente chata e cri-cri, né, que está falando isso, a gente sabe disso medido, né, com evidências objetivas. Então, enfim, parabenizando e agradecendo a contribuição como alguém que trabalha nessa área, eu acho que enriquece o debate e leva, né, a discussão sobre política de desenvolvimento urbano para um outro nível, né? Quando a gente olha trabalhos, né, que tem, eu ia falar como esse, enfim, eu não tinha visto, e eu nunca tinha visto, e eu, enfim, achei muito legal saber, e eu só soube aqui desse estudo precedente, né, que vocês são uma continuidade, um desenvolvimento a partir de um estudo maior, de um estudo maior em termos de abrangência, né, de lugares, que o WRI fez para outros países. Então, eu acho que isso é uma informação bem importante, e eu não sei se ainda dá tempo, mas enfim, eu acho que isso tem que colocar junto os dois estudos para a gente. Ele está citado, né? Esse estudo global está citado no estudo de vocês, mas eu, enfim, gostaria de ter olhado ele também, né? Mas, enfim, não era isso que eu ia falar. Eu ia falar que quando a gente olha, né, uma pesquisa que tem materiais e métodos sofisticados em relação ao que a gente tem como base, tem sempre um risco da gente se encantar com o método, a gente pesquisador agora, falando a gente pesquisador, e perder contato com o objeto, né? E eu fiquei assim, fiscal para ver se ia acontecer isso com vocês, e eu vejo que não aconteceu. Assim, vocês foram muito cuidadosos no estudo inteiro, embora, né, o estudo não seja sobre casos específicos, vocês trazem casos específicos para exemplificar. Eu gostei muito de ver os exemplos, Guilherme, das fotos, enfim, de que isso significa, né? Porque uma das coisas que, para mim, é um limite desse estudo, ou um ponto de cuidado desse estudo, é o pixel de 9 quilômetros, né? 9 quilômetros para a escala intra-urbana é bastante, né? E aí eu até fui medir um pouco de o que é isso, né? São Paulo, você vai da Sé até para a Zona Oeste, você chega em linha reta até o Parque Vila Lobos, você chega até a Serra da Cantareira, chega até a Vila Carrão e embaixo eu já esqueci, acho que até o Jardim Botânico, enfim, né? Você vai para Florianópolis, é outro problema, porque você não pega, né? O pixel de 9 quilômetros, Florianópolis é uma cidade que tem outro tipo de organização mais dispersa. Então, você precisa de vários grids para pegar mancha, né, a mancha urbana. Então, esse grid de 9 quilômetros, ele para mim é um. Queria que vocês comentassem um pouco, e até se existe uma perspectiva de conseguir enfim, a futuro, eu entendo que a tecnologia hoje permite os 9 quilômetros, mas se existe essa possibilidade, se vocês enxergam, de ter resultados para escalas menores, enfim, para a gente, né? Então, essa é uma das minhas perguntinhas. Outra coisa que eu fiquei pensando, lendo o estudo de vocês, sem dúvida, né, a compactação da cidade, o adensamento, está vinculada à sustentabilidade, né, a consumo menor de recursos e à otimização de infraestrutura. Mas, olhando e conhecendo um pouco da nossa realidade, das cidades brasileiras, a gente tem mancha urbana sem infraestrutura. Então, a questão da otimização da infraestrutura pelo adensamento, também, no nível interurbano, precisa ser problematizado, e eu não estou falando do estudo de vocês, eu estou falando para quem for pegar esse estudo e fazer pesquisas a partir dele. Então, é mais um ponto de atenção, pensando, a gente precisa
enfim, entender qual é o ponto de partida e não assumir que qualquer densidade é bem-vinda, né? E mesmo porque, e aí outra vez, né? Eu vou ficar aqui rasgando seda para vocês, mas parabéns por abrir com a questão dos assentamentos precários, das favelas e comunidades urbanas, porque isso está misturado, né? E a gente sabe, quando a gente olha setor censitário, que as nossas maiores densidades demográficas estão em áreas não verticalizadas, né? Elas estão justo nesses territórios. Então, só que aí a hora que a gente mede, a concentração de favelas está vinculada a áreas verticalizadas, a gente tem favelas maiores onde tem mais verticalização, né? Isso pode estar dando uma confusão, e aí, enfim, uma confusão não, enfim, vocês entendem, né? A gente tem que ser muito cuidadoso na hora de usar essa informação para tirar uma conclusão do intraurbano. Então, isso pode estar misturado, enfim. Aí eu acho que eu já estou consumindo mais o meu tempo do que só com essa introdução, então eu vou pular, porque eu ia fazer uma apresentação do estudo, enfim, mas não vou, vou pular já para os finalmente. É, um resultado que acho que chama muita atenção do estudo de vocês é esse resultado do adensamento, e ele é contraintuitivo, né? De que, no geral, a gente está relativamente, considerando as aglomerações urbanas, a gente está consumindo, tá menos espaço horizontal. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, não sei, volto lá para o pixel de 9 quilômetros, não sei se é ele, porque a gente tem outros estudos bastante reconhecidos, e aí eu vou lembrar do Atlas da Expansão Urbana lá do Shlomo Angel, que fala justo o contrário, né? E não fala o contrário para cidades do sul global, ele está falando isso, ele, enfim, para várias cidades, olhando para 200 cidades no mundo. Então, um pouco como vocês, enfim, se vocês ficaram com essa pulga atrás da orelha ou não, e se isso é uma coisa específica, o que vocês acham? Se isso é uma coisa específica mesmo do caso brasileiro, se isso é uma coisa que tem o limite do método, se vale a pena cruzar mapa e biomas e IBGE e população urbana, porque aí a gente consegue ver isso. Enfim, essa é outro ponto de comentário que eu acharia legal vocês comentarem. E aí, furando um pouquinho meu tempo, mas só para falar de pesquisas futuras, é isso, né? Eu fui lendo e falando, eu vou comentar os resultados, eu vou falar pesquisas futuras. Aí você vai ler o documento e como termina pesquisas futuras. Eles já roubaram a minha fala no estudo, né? Vocês falam de limitação do estudo, enfim, eu achei o estudo está muito cuidadoso, muito rigoroso, fácil de ler, enfim, eu gostei muito. Mas falando de pesquisas futuras, é, enfim, vários pontos de atenção eu já falei, mas eu queria estressar a questão. Eu tinha anotado aqui, né? Avaliação do ponto de partida, se a gente já tinha muita área sobrando, né? Como vocês comentam no estudo, o caso de Palmas, então era um lugar que já estava urbanizado, então é uma questão de adensamento para dentro, mas isso não quer dizer que é uma cidade eficiente, enfim, né? Ela está caminhando, mas ela ainda ela ainda é uma concentração urbana de muito baixa densidade. Eu ia falar, camada de renda eu acho super importante, e aí vocês falam em introduzir camadas de renda, raça e etnia e gênero, enfim, vocês foram mais que eu, então eu já fiz esse comentário, eu acho que é interessante. E a correlação com a regulação, que aí eu acho que é um pouco mais difícil da gente conseguir medir essas coisas, mas tem alguns parâmetros, então. Perímetro urbano a gente consegue, enfim, indo principalmente para casos específicos, né? A gente consegue fazer uma correlação com a definição de perímetro urbano e os resultados em termos de expansão. Coeficientes médios, coeficientes de aproveitamento, né? Médios, e adoção ou não de certos instrumentos urbanísticos também, porque enfim, tem muito mal entendido ainda, né? Se o instrumento leva ao adensamento ou se o instrumento não leva ao adensamento, e negligência em relação ao instrumento de inclusão residencial, que eu acho que é parte da resposta, né? A gente dá a resposta que o Henrique
fala crescer, mas reduzir desigualdade, a gente tem um dos instrumentos mais potentes que eu já vi, que eu conheço em nível mundial de inclusão residencial, chamado ZEI, Zona Especial de Interesse Social. Mas a gente não usa esse instrumento com toda a sua potência. Então, também fazer, né? Porque quando você fala verticalização, lá vem a Camila falando de outorga de novo. Sim, eu estou falando de outorga também, e operação urbana também, mas eu acho que a gente precisa olhar instrumentos urbanísticos para ver se tem área verticalizada vazia, enfim, né? Tem o PEUC, enfim, a gente tem alguns instrumentos urbanísticos que valeria a pena fazer, né, decorrer. E aí isso não é para vocês, isso é para todos os pesquisadores interessados no tema. Então, desculpa ter passado um pouquinho do tempo, parabéns de novo e obrigada de novo por me trazer aqui para essa mesa. Obrigada, Camila. Passo então a palavra para o Henrique e depois para o Guilherme. Bom, obrigado. Obrigado pelos comentários, Camila. Sabia que seria super importante ter tua visão e que bom que a gente está aqui para discutir. Eu queria começar, antes de responder, na verdade, fazer um reconhecimento público aqui também ao Guilherme, né, que é a mente por trás do estudo todos, né, toda a parte das análises de resultados, na verdade, é o Guilherme que fez, né, eu tive um papel muito mais orientativo, talvez por isso trouxe uns pontos parecidos com os seus, Camilo, das limitações, enfim. Mas reconhecer que, enfim, Guilherme é a mente brilhante aí por trás do estudo como um todo. E agora a gente vem pensando juntos aí em como dar sequência e como encaminhar, né, esses dados. E de fato, assim, a, é, qualquer análise simplista desses dados ela é muito perigosa, né? É cheio de pegadinha, assim, para ser bem singelo o jeito de falar, né? Então, tem a questão do pixel, tem a questão da concentração urbana, então a gente não está falando do município, tem a questão da temporalidade, tem muitas coisas que a gente precisa considerar. E aí você já trouxe alguns pontos que a gente vem batendo. Assim. Primeiro, a maior potência do dado é para uma análise comparativa a nível nacional. Então, não é para o interurbano, mas ele serve para o interurbano, né? Não é que não sirva, mas tanto que o que a gente mais explora no estudo é justamente o aspecto dinâmicas, tendências Brasil, né? E não dinâmicas, tendências São Paulo e Porto Alegre, uma análise comparada, né? Não é isso. Justamente porque os dados nos trazem, e essa é a inovação do dado também, da gente olhar o todo, porque se a gente fosse olhar só São Paulo e Porto Alegre, ambas têm levantamento de aéreo do volume construído. Então, tem um dado muito mais preciso e só não tem a questão temporal. A gente vai ver desde 90, né? Então, tem essas várias nuances. Então, de fato, assim, muito cuidado ao olhar o interurbano. Porém, como o Guilherme estava explicando, e depois ele pode falar mais, né? O Pixel ele contém essas informações que são mais granulares, de população e de expansão horizontal. O problema é que o comportamento do vertical a gente acaba espalhando ali e às vezes pegando áreas que são muito heterogêneas, né? Esse teu ponto, por exemplo, da informalidade ao lado de uma área verticalizada, por exemplo, não era algo que eu tinha pensado ainda, mas certamente é algo que ocorre. Ah, da mesma forma, se a gente pensar nessa questão do comportamento geral, e se tem alguma distorção, né, que tu falou da questão da expansão horizontal, na verdade a gente fala que é a forma construída que expandiu. Então isso está as duas coisas juntas, né, o horizontal e o vertical. Essa é a conclusão. E isso foi maior que o crescimento populacional. Ah, mas o ponto é que a gente está misturando nessa análise São Paulo com Cuiabá, com Belém e com, sei lá, o pessoal na cidade média aí do interior. Então tá tudo junto no mesmo saco, né? Por isso tem a clusterização também. E aí eu acho que, de fato, a clusterização é muito importante para uma análise de nível nacional para entender os tipos de cidades. O que a gente está vendo o dado corroborar? Com o censo que saiu depois da gente já ter feito a publicação, que mostra a expansão das cidades médias, a retração ou estagnação das metrópoles, corrobora com essa dinâmica populacional vis-à-vis o que a gente está enxergando e também vendo os estudos mais recentes sobre verticalização e financiarização do espaço urbano nas grandes metrópoles, que não está necessariamente vinculada a uma demanda populacional ou habitacional necessariamente, né?
Então, assim, tá atendendo a outras dinâmicas, enquanto a gente vê aí uma consolidação ou expansão dessas cidades médias que têm se tornado núcleos de outras regiões, né? Seguindo um modelo anterior, né, de expansão horizontal, territorial. Então é isso que o dado vem trazendo. Agora, quando a gente for olhar caso a caso para dentro do município, tem que olhar com ainda mais cuidado e talvez trazer outros dados para complementar e validar os dados que a gente já trouxe. Acho que o Guilherme pode complementar. Eu só queria. Isso aí o Guilherme vai responder com certeza. A coisa se os 9 quilômetros para outras análises. É o que a gente falou, assim, esses dados, eles apesar de não ter essa precisão espacial, eles têm a temporalidade. Então a gente consegue ver desde 93, né? 95, que a gente pegou ali de série histórica. Mas assim, já desde próximo aos anos 2020, a gente vai ter dados muito mais precisos. Então, dali para frente, uma análise mais curta para trás, a gente consegue, mas não para o Brasil inteiro, talvez, não sei. Aí o Guilherme pode saber as tecnologias mais recentes, se tem satélites mais recentes que estão trazendo dado em escala nacional com mais precisão. E aí a gente pode juntar e espichar essa série temporal para frente, né? Ou criar uma granularidade maior a partir de 2015, sei lá, quando lançaram algum satélite, mas isso eu não sei. Bom, vou agradecer muito, muito, muito a Camila pelas colocações. Muito, tava contente de poder responder essas perguntas todas. Para dar continuidade dessa questão que o Henrique tá falando, Camila, você falou sobre se não existiria alguma outra maneira de fazer isso, né? A gente tem várias hoje, né? Então, assim, para citar algumas, a gente tem cidades que contrataram voos de levantamento a laser, então o LIDAR, né? São Paulo tem isso, Porto Alegre tem isso, mas é realmente o custo e a cobertura espacial são bastante restritivos para a gente poder falar de Brasil. Depois a gente tem a possibilidade de ter dados estereométricos, que é o que o Google Maps faz, quando a gente vê o Google em 3D. Ele pegou várias imagens de alta resolução tiradas de ângulos diferentes, né, visadas diferentes, e ele consegue juntar isso tudo e fazer esse 3D. A gente depende daí do quê? De imagem de altíssima resolução, que são caras, e que não tem essa cobertura temporal toda também. Daí, dentro do mundo do radar, a gente tem sensores mais recentes, tipo o Sentinel-1 da Agência Espacial Europeia, que roda só desde 2014. E aí com ele a gente pode fazer interferometria, que é bem mais avançado do que o que a gente está usando aqui, que é o difusômetro que a gente usou, ele manda e recebe, acabou. Ele conta quanto. A interferometria, ele faz várias imagens e consegue daí fazer um processamento que é bem mais avançado disso, mas tem uma limitação. Ele tem, em ambientes urbanos, ele tem uma saturação para a altura de prédio. Ele chega uma hora que ele recebeu um retorno que é tão forte que se passou de 20 metros, se era 40, ele não sabe. Ele só sabe que é alto, que é grande. Então, tem essa limitação. Então, a gente teria que usar algum sensor difusômetro mais recente, de melhor escala espacial, para chegar nesse tipo de dado em escala espacial melhor. Mas o que a gente nunca vai ter é a temporal. A gente está preso ao que existia nos anos 90, nesse caso, né? Então, realmente a gente tem que fazer com o que a gente tem. Então é um pouco assim, é daí que parte isso, e a gente tem essa grande sorte, essa oportunidade de ter essa equipe de pesquisadores dos Estados Unidos que pré-processou esses dados todos, né? Tem uma calibragem muito importante ali, eu vi que alguém no chat perguntou se não teve distorção perto do Trópico de Capricórnio. Não, eles já entregam isso muito bem processado. São 3 sensores, um deles teve que receber um offset para conseguir encaixar nos outros. Então, assim, são várias questões, não é um trabalho fácil que eles fizeram e a gente está mastigando um pouco mais isso. Mas, assim, esse estudo ele é muito importante, né, de 2022. Depois eu queria mencionar o que você falou sobre talvez estar indo contra outros estudos que falaram sobre expansão, espraiamento, né?
E aí eu acho que é meio complicado, mas a gente não está colocando em nenhum momento nos dados de que o espraiamento ele parou, ele é só em comparação aos outros crescimentos, ele é desacelerado, né? Ele é menos acelerado a partir desses dados. Então a gente está muito mais focado na comparação e nesse período específico entre essas dimensões do que dizer que o Brasil superou o Brasil superou o espraiamento, ele já não acontece mais tanto. Não, ele não acontece tanto em comparação ao vertical, que é um dado novo que a gente não conseguia comparar antes, né? Não conseguia dizer um em relação ao outro, mas não, ele espraia muito, e como a gente pode ver, né, em capitais importantes e mais continentais, ele é super intenso, né? E aí uma coisa que eu achei super legal, foi a primeira coisa que você falou, é sobre plano diretor, né? Eu acho que tem realmente um prato cheio aí para conseguir fazer avaliação de política pública, e especialmente de regramento, né, urbanístico, de regras morfológicas, né? Eu fiquei pensando muito sobre Porto Alegre, que eu conheço melhor, que os planos diretores de Porto Alegre, os últimos dois que houveram, eles são super diferentes do ponto de vista de regramento da forma, né? O plano de 79, ele permitia colar nas divisas, colar na calçada, são prédios que geram uma outra experiência de cidade, e também uma volumetria bem diferente do que a gente vê hoje, que é a insistência no modelo de recuo lateral, recuo frontal, jardim, grade, prédio modernista solto no terreno e tal, que eu acho que é uma mudança super, super importante e que tem que estar capturada em algum momento aí, mas, né, tem que se fazer olhar para isso. E aí uma última coisa que eu queria mencionar é que sobre essa questão de que, bom, a favela está dentro desses dados, né? A favela pode ter densificado e tal. A gente teve diversas ideias que a gente teve que se restringir, de não entrar em correlações. A gente pensou, vamos fazer logística linear, vamos fazer regressão logística, regressão linear, vamos olhar para outras coisas. Uma das ideias era, a gente chegou a coletar esses dados, era verificar em que tipo de pixel, em que tipo de cluster caem empreendimentos Minha Casa Minha Vida e condomínios fechados, por exemplo, em que proporção eles representam essa expansão. Mas a gente teve que se conter e não chegou nisso. Eu quero muito que alguém faça isso, que eu quero muito ler esse artigo. Acho que eu cobri todas as questões. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Henrique. Eu selecionei agora algumas perguntas que foram enviadas pelo nosso público que está aqui. Desde já digo que a gente recebeu muitas perguntas, então agradeço muito o interesse de todo mundo. Infelizmente, pelo tempo que a gente tem, a gente não vai conseguir responder todas, mas agradeço imensamente. Eu sei que o time também já está dando algumas respostas ali. E aí, no meu papel aqui de moderador, eu vou direcionar algumas perguntas, mas também convido a cada um, quem quiser colocar. Tem pergunta, inclusive, para Camila, então vou ler as perguntas e a gente pode provocar esse debate também. Então, direcionando então um pouquinho mais para o Henrique primeiro, mas, de novo, todo mundo convidado a contribuir. Então, a pergunta do Gustavo Brandão, que ele menciona sobre se a gente considera as taxas de crescimento populacional que estão declinando e as tendências de adensamento vertical que ainda estão aumentando, se vocês acham, Henrique, se existe uma possibilidade de atingir, por exemplo, um ponto crítico social, a gente vai ter um distanciamento total dessas curvas, talvez cenários de cemitérios verticais, estruturas vazias nos grandes centros urbanos. Como que esses dados que a gente está apresentando aqui hoje, eles podem apoiar políticas públicas diante desse cenário? Pergunto para o Guilherme também, uma pergunta da Juliana Freitas. Então, se no cluster 3 pode ter uma concentração de imóveis ociosos, talvez, se isso reflete numa diferença da porcentagem, se foi feita alguma análise nessa linha, acho que você pode comentar um pouco isso também, Guilherme. E aí também a pergunta da Renata Maré, que fala, primeiro, né, parabeniza pelo estudo, que é de grande contribuição, e menciona que os resultados mostraram que houve um predominante crescimento da forma construída em detrimento do crescimento populacional. E aí a gente vê que não houve uma redução do déficit habitacional nesse período avaliado. Então, a pergunta, que também se relaciona com a pergunta anterior, infere-se que o nível de vacância imobiliária é alto, ou seja, mesmo com a oferta, com o aumento da oferta, a habitação ofertada ainda se mostra inacessível em boa medida? E aí, para fechar, uma pergunta para a Camila, que eu acho que seria interessante a Camila fechar comentando isso também.
o José Barros menciona que com esse material de pesquisa e os comentários que você trouxe aqui, a gente percebe que nem sempre os planos diretores refletem soluções alinhadas justamente com o diagnóstico. Se você acha, Camila, na sua opinião, que isso é um reflexo da força do mercado imobiliário ou, de fato, uma fraqueza da governança pública ou ainda uma baixa participação de atores acadêmicos, de instituições como CREA, CAL, enfim, nesse debate urbano. Então, Henrique, primeiro passo para você, depois Guilherme e depois Camila. Tá. Então, a pergunta traz uma reflexão para o futuro, né? Eu acho que ainda é cedo para afirmar. A própria redução da velocidade do crescimento populacional é mais recente, né? E lembrando que a gente está olhando, nosso baseline é 30 anos atrás, então a gente está olhando esse comportamento desde 95 até agora, né? Então, de fato, era esperado também, ou no início dessa curva, havia um crescimento populacional numa outra velocidade, né? Então, eu acho que é cedo para afirmar que a gente está no ponto crítico, mas ele já é um primeiro alerta da gente olhar com cuidado e entender também as dinâmicas. Eu comentei já em algumas falas, assim, a gente não pode esquecer que a gente tem um passivo também. Então, claro, esse crescimento pode estar sempre ah, tentando dar conta desse passivo. A gente não tem as análises e os dados para dizer não está endereçando em nada esse passivo. Provavelmente está, mas como eu falei, se a gente olha para o déficit habitacional, não sei qual passivo exatamente ele está lidando. Talvez não é o do déficit habitacional, mas ainda assim a gente tem um passivo, né? De infraestrutura e de moradia. E processos migratórios internos também, né? Esses movimentos e tal. Então, teria que analisar mais a fundo essas dinâmicas para a gente entender de fato se esse descompasso ele é preocupante, extremamente preocupante, ou apenas um alerta para a gente pensar melhor a forma como as cidades estão se desenvolvendo. E é importante, sim, que a gente olhe para o todo, né? Então, forma construída crescendo mais que a população no todo. Mas se a gente olha para os clusters, o que me chama muito a atenção é esse contrassenso por um lado e repetição dos erros do passado por outro, ou junto, né? As metrópoles estão se verticalizando e pararam de crescer. As cidades médias que estão crescendo estão se expandindo mais horizontalmente. Então, assim, a gente está repetindo o processo para o quê? Daqui 30 anos, se a gente repetir esse estudo, a gente vai olhar para as cidades médias, ver que elas estão se verticalizando e pararam de crescer, e aí outras. Que roda é essa que a gente quer, né? Criar. A gente está, tipo, a gente pensando em colonizar Marte agora porque a gente não vai resolver o problema na Terra, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que se questionar isso também, né? Que repetição é essa de processo que a gente tem que romper esse ciclo, porque a gente sabe que o ciclo da urbanização brasileira do último século não foi muito benéfico para a gente enquanto desenvolvimento nacional, de social, econômico e ambiental. Então, eu acho que o alerta é esse, assim, que ciclos a gente está repetindo e criando novos que ainda podem ser piores. Bom, a minha pergunta era sobre a indicação possível de imóveis vazios, né? Isso é uma coisa que nos ocorreu bastante, assim, a gente ficou tentando buscar possíveis explicações, embora a gente não arrisque, né, cravar causa e efeito, mas parece ter uma indicação nesse sentido, né? Embora seja um pouco mais recente, né? Quando a gente pensa assim na ideia da financiarização, né, do espaço urbano, né, a construção, a casa, não mais como moradia, mas como produto, né, produto de investimento, né. A gente pensou muito em propagandas de empreendimentos que já dizem, venha morar ou investir, um novo jeito de morar ou investir. A gente vê isso cada vez mais. Então, isso é uma coisa que nos ocorre também. A gente pensa em esvaziamento dos centros, mas também isso tudo pode ser o caso, mas como pode não ser também. Então a gente pode estar a gente pode estar vendo, por exemplo, um crescimento de imóveis industriais, imóveis de comércio, são hotéis, o que a gente não sabe dizer. Então, por isso que seria super interessante a gente poder fazer estudos de buscar essas correlações com outras variáveis que a gente vai ter. Penso assim, olhar para
essas tipologias construtivas, para esses usos, né, de imóveis e ver onde que eles estão caindo, onde que eles surgiram. A gente tem bases de dados ricas para olhar para isso. A gente vai ter dados do mercado imobiliário também, que podem ser cruzados com esses. Então, embora dê vontade, né, de dizer, tem que ter a ver, a gente não consegue dizer com certeza nesse momento, né? Então fica aí, eu gostaria muito de saber isso também. Ah, aí lá vou eu para os planos diretores, voltando para os planos diretores, né? Pensando se esse é um fenômeno que vem por uma pressão do setor imobiliário ou se tem uma questão de conhecimento técnico e tal. Eu acho que é um pouco de cada, e eu queria colocar aí, né? Enfim, o setor imobiliário divide ele em dois, em a turma que está trabalhando, as empresas que estão trabalhando com desenvolvimento imobiliário e os proprietários de terreno, porque eu acho que famílias proprietárias de terreno em cidades pequenas e médias ainda ditam muito o que é a política urbana. E aí isso, enfim, de novo, né, é como os imóveis vazios. Eu não posso afirmar isso a partir do estudo, mas o estudo dá uma pista para uma investigação mais específica para entender quem são os proprietários de terreno. É muito bom negócio a conversão de uso, a alteração de uso rural urbano, né? A gente até sabe, o tal do multiplicador urbano, né? Que, que multiplica por 4, 7, até mais o valor de um pedaço de terra. Então, isso ainda é enfim, um belo negócio, mas do ponto de vista técnico e acadêmico, porque eu entendo que isso aqui é uma pesquisa, né, que não é na proposição, não é aplicado, né, não é na proposição, ela está dando uma base de evidência. Eu acho que a gente ainda tem que comer muito capim, né, para melhorar a produção de evidências, para conseguir fortalecer a proposição de políticas públicas. Então, começar a trabalhar com indicadores de expansão urbana, e a gente já tem como fazer isso, né, para conseguir fazer a contraposição e essa decisão que o Henrique mencionou, né, que é uma decisão. A gente vai repetir os erros do passado? Parece, o estudo está apontando que parece que é isso, né? Que as cidades que estão crescendo mais estão crescendo, estão se expandindo na horizontal, né? A gente vai, é isso mesmo, né? Como a política urbana pode resolver isso? Porque esse outro, a gente fica ou muito inspirado em exemplos do norte global, onde não existe informalidade, ou a informalidade que existe é de outro jeito, né? Então a gente precisa entender, precisa, enfim, melhorar um pouco o nosso conhecimento de como nossos mercados de solo e imobiliário funcionam, né, para ter a regulação direcionada. A gente sabe que a proibição total e completa é reserva de área para a ocupação precária. Então, não é proibir. Então, eu acho que também tem uma questão que é preparar a expansão, né? E regrar essa expansão, porque essa expansão ela precisa ser planejada. E a gente aí não é o estudo, mas é também, enfim, um pouco de repertório individual, né? Mas que precisa ser aferido por pesquisas. Parece que a gente está expandindo com precariedade, a gente não está expandindo com infra. E a gente tem regulação, né? Desde 79, a gente tem a 67, enfim, não vou falar o número da lei que eu vou errar, mas a lei de parcelamento que fala que tem que ter infraestrutura quando abre qualquer novo loteamento, e isso não é feito. Então, isso é porque essa lei está ruim, ou a gente precisa ter algum tipo de enforcement nessa lei, né? Ou, enfim, e sempre que é loteamento social, a gente reduz os requisitos, em vez tinha que aumentar os requisitos, é tudo errado. Enfim, e é errado por um desconhecimento de funcionamento de mercado de solos. Então, eu acho que precisa melhorar também, né, esse lado. Enfim, né, não é só uma questão de, né, de pensar que é a força do mercado que está produzindo essas cidades. Eu acho que a gente tem aqui do lado de quem eu imagino que seja essa audiência, também tem bastante lição de casa para fazer. É isso. Obrigada aí. Obrigada, Camila. Como eu falei, nós tivemos muitas perguntas, então reforço novamente
o agradecimento, enfim, a todo mundo que participou, que enviou. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo assim. Mas queria passar então para uma reflexão final de cada um de vocês. Então, começando pela Camila, depois passo para o Guilherme e a gente finaliza com o Henrique e se encaminha para o final do nosso evento. Então, Camila, reflexões finais muito rápidas. Eu acho que essa conversa tem que continuar, assim, né? Convidar de falar, tem uma, enfim, o que um estudo, né, bem feito abre de possibilidades de agenda de pesquisa para a gente. É muita coisa. Então, eu acho que isso aqui é né, um belíssimo ponto de partida, mas a gente seria muito importante, né, ter desenvolvimentos a partir daqui. Então, acho que tanto para o WRI quanto para a comunidade, né, interessada, né, em assuntos urbanos em geral, e tentar, né, uma coisa que eu acho que eu não falei, mas que eu gosto especialmente desse estudo, é que ele fala exatamente o que ele é, né, ele não fica tentando tirar essas conclusões, né, e tanto Guilherme quanto Henrique foram muito claros nas suas falas, de falar, a gente não pode, né, assim, tem que ser muito cuidadoso a hora que você vai usar o resultado do estudo. Esse é um estudo que ele está permitindo comparar, entender um pouco como é que esse país está organizado, né, está se urbanizando, e é isso, esse é o foco dele. Então, eu acho que esse é um... Mas ele não precisa parar, né, isso é o começo, e eu acho que ele dá margem para muitas pesquisas interessantes. Eu perguntei né, que eu acho que as séries temporais, enfim, eu entendo que para pegar desde os anos 90 com esse método, isso, é o que temos, mas, enfim, já é boa notícia pensar que, né, a gente vai conseguir ter uma outra série temporal com corte mais recente, que a gente consiga ter uma informação um pouco mais granular, enfim, e juntando isso com outros métodos, e eu acho que a gente precisa continuar produzindo dado e fácil de entender, enfim, que eu acho que essa é outra coisa importante também, que é a comunicação, né? De não ser uma super econometria com umas equações que aí fica muito restrito e aí a gente fica naquela coisa do encantamento do método e perde interlocutor. Então, eu acho que, enfim, tem muita coisa para aprender com esse estudo. Eu recomendo super a leitura e os desenvolvimentos de pesquisas futuras a partir dos dados que vocês tão generosamente disponibilizaram. Então, isso aí. Obrigada. Passo aí para o Guilherme. Obrigado, Camila. Nossa, e eu queria agradecer a todo mundo que participou, agradecer a Camila a presença aqui do WRI Brasil por ter encomendado esse estudo. E, e eu acho que eu faço eco, assim, eu gostaria de ver isso continuar e isso virar esse dado da verticalização se tornar uma coisa um pouco mais lugar comum, assim. Acho que é uma coisa que a gente já tenha a possibilidade de fazer, mesmo que a gente não precise olhar para uma série histórica tão longa, a gente já tem, como eu falei, o Sentinel-1 está aí desde 2014, né? A gente já pode ter, assim, uma série de 10 anos, se a gente quiser olhar com uma resolução muito melhor. Então, assim, eu acho que é um pouco um apelo também ao pessoal do funcionamento remoto, os estudos, olhar para a área urbana é uma coisa um pouco mais rara nesse campo. Assim, a gente olha muito para, vamos mapear tipos de plantação, aqui é soja, aqui é arroz, vamos mapear desmatamento e tal, mas eu acho que tem um gap aí que não é tão explorado, que poderia estar alimentando há mais tempo já essa discussão. Então, o que eu queria, se isso pudesse ser assim um gatilho para mais pessoas entrarem nessa e começarem a trabalhar com dado de radar para mapeamento urbano nessa escala, de poder falar de Brasil numa escala melhor ainda, daqui para frente, eu acho que a gente vai conseguir ter umas discussões muito, muito úteis e que possam iluminar, em última consequência, o plano diretor, né? Eu acho que é a nossa arma de batalha. Eu acho que se a gente puder alimentar ela, eu acho que vai ser o maior ganho que a gente vai poder ter. É isso, Henrique. Também queria começar agradecendo a participação de todos, agradecer a Camila por esse debate e a equipe toda pela organização e apoio aí tanto no evento como na finalização da publicação. Falar que
Eu fico muito feliz e orgulhoso assim de poder no WRI Brasil disponibilizar essas informações. Então, eu só quero reforçar assim, a gente está lançando hoje um estudo, então tem lá um texto para discussão, um paper, né? Que vocês podem acessar, mas tem os dados e os códigos e uma descrição da metodologia que vocês podem acessar e retrabalhar e perguntar para a gente se tiverem dúvidas, e para a gente manter essa discussão viva, assim. Porque nós do WR Brasil trabalhamos com pesquisa, mas a gente quer ver impacto. Então, eu acho que essa pesquisa que a gente está lançando hoje, ela não é suficiente ainda para gerar o impacto em política pública que a gente almeja. Então, a gente depende desses desdobramentos. Eu gostaria muito de ver esses dados e seus desdobramentos podendo ser, de fato, um insumo para uma política pública, especialmente com o que a gente já tem em âmbito nacional, e a gente poder estar informando decisões do Ministério das Cidades, por exemplo, baseada no que a gente está trazendo de informação aqui. Mas a gente tem uma gama aí de análises que podem ser feitas, tá? Mas eu queria deixar essa provocação, talvez em especial aqui no final, que eu não, talvez não tinha comentado ainda. Só que para isso a gente precisa evoluir um pouquinho mais nas análises. E aí isso a gente precisa fazer juntos. Então também abrindo uma porta aí para a gente fazer parcerias ou que seja só ser informado do que avançou, porque para nós vai ser muito importante também manter um rastreio aí dos desdobramentos do estudo, né? A gente quer entender o que pode ser gerado aí de novas análises a partir dos dados que a gente lançou. Então nos informem também se vocês vão avançar alguma coisa. Certo? Muito obrigado. Obrigada, Henrique, Guilherme, Camila. Bom, pessoal, a gente chega ao fim do nosso webinar, então, em nome do WRI Brasil, eu agradeço imensamente a presença de todo mundo que acompanhou a nossa discussão, que foi tão enriquecedora, mas também muito provocadora. Então, um agradecimento especial à Camila, nossa querida convidada, e também aos autores, Henrique e Guilherme, por compartilharem os conhecimentos, as reflexões, trazer essas contribuições que foram tão valiosas para esse debate. Eu aproveito também para agradecer já aqui ao vivo ao Fernando Correia, Ana Porazzi, da nossa equipe de comunicação, que deram todo o apoio para essa publicação, tá aí na rua, e também para a Viviane Lin, da nossa equipe de desenvolvimento urbano, que apoiou na organização desse evento. Acessem os canais do WRI Brasil, essa gravação vai ficar disponibilizada no YouTube do WRI Brasil, mas acessem nossos conteúdos, continuar essas discussões, essas reflexões, para que a gente tenha novas ações, novos diálogos sobre esse tema. E convido novamente para acessarem o estudo e os respectivos dados que foram disponibilizados no link aqui no chat. Então, muito obrigada.